Bom dia, queridos. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Queridos, vamos orar. Vamos falar com Deus. Glória a Deus. Bom dia a todos, vamos orar. Enquanto o pessoal está entrando aí, está sendo sinalizado, nós vamos já iniciar essa oração em nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Amado Deus, obrigado, Pai, por mais essa manhã na Tua presença. Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Fala conosco, Espírito Santo, nos ensine a Tua palavra, nos ensine, Senhor, aquilo que o Senhor quer trazer para nós. Fala conosco, Espírito da verdade, tudo aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, e que essa manhã seja uma manhã poderosa, Senhor, da Tua presença. Uma manhã maravilhosa. Que nós possamos aprender muito aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Cada alma, Senhor, que está entrando nessa live, cada vida, Senhor, que está entrando agora, Senhor. Que essa live seja maravilhosa, seja uma live disruptiva, Senhor, para a nossa vida. Uma live impactante para a nossa vida, em nome de Jesus. Que nós venhamos aprender e que nós venhamos nos conectar mais com a Tua voz, com o Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Que bênção. Vocês estão bem? Como que tá as coisas? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que nós possamos aprender muito nessa live, em nome de Jesus. Amém? O pessoal está sendo sinalizado agora, que eu acabei de entrar online. Não tem problema, nós vamos continuar aqui com o conteúdo que nós começamos a ver ontem sobre sonhos, né? Eu até esqueci de mudar o tema aqui da live, que nós mudamos um pouco o tema, mas os sonhos, eles englobam, eles estão dentro, na verdade eles estão englobados, né? Dentro dos movimentos espirituais, dentro do mundo espiritual. Amém, queridos? Sejam muito bem-vindos mais uma vez, muito bem-vindas, o pessoal que é novo aqui na live, seja bem-vindo. O meu propósito, o meu objetivo nessas lives é ensinar a vocês se conectarem com Deus e ouvir a voz de Deus. Entenderem sobre o mundo espiritual e que vocês possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O objetivo é que nós entendamos a Bíblia, peguemos a Bíblia ali, entendamos ela, para que nós possamos crescer com Deus, ouvindo a Deus e sendo direcionado pela palavra de Deus. Esse é os objetivos, as metas dessas lives. Não é só liberar conteúdo para vocês, conteúdo e ensino, não é só isso. É que vocês precisam pegar isso e aplicar isso na vida de vocês todos os dias, para que vocês possam evoluir e crescer com Deus. Amém? Esse é o objetivo, um crescimento com o Senhor. Quando nós vemos no passado, eu não sei se você tem essa informação, não sei se você sabe disso, mas no passado profetas tinham escolas. Os profetas, eles são pessoas que ensinam pessoas sobre o mundo espiritual, e essas pessoas, uma vez aprendendo com esses homens de Deus e essas mulheres de Deus, porque não existem só profetas, existem também profetisas do Senhor Jesus. Então, quando vocês entendem sobre isso, isso vai levar vocês a um nível mais profundo no mundo espiritual. Não há como aprender, querido, sobre o mundo espiritual com alguém que não é espiritual. Não há como isso. Existe um princípio na Bíblia, eu quero te ensinar sobre isso. Eu quero te ensinar sobre esse princípio. É um princípio de discipulado e honra. Como que acontece a repartição do conteúdo, do conhecimento. Eu quero que você entenda sobre isso. Quando você olha para a Bíblia, querido, meus filhos aqui me sujando, eu tenho 2 filhos pequenos, acabam sujando, mas amém, não tem problema não. Quando nós olhamos para a Bíblia, preste bem atenção nisso aqui é uma informação muito importante para você. Quando você olha para a Bíblia, existe um padrão bíblico de impartição de dons e impartição também de unção. Profeta, como assim? Eu nunca ouvi isso, eu nunca vi ninguém falando sobre isso. Sim, querido. Esse é um princípio muito básico no mundo espiritual. Anota essa frase aí, você que está com o teu caderno aí, você que está com a tua caneta. Eu já falei para vocês aqui na minha live, venham com caderno e caneta para vocês não perderem as chaves espirituais que eu estou liberando aqui para vocês. Tem muito conhecimento espiritual aqui e você precisa anotar para você não esquecer, tudo bem? Presta bem atenção. Existem, queridos, conexões no mundo espiritual de pessoas. E essas conexões liberam a unção que está sobre a vida daquela pessoa. Anote essa frase aí. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Existe uma unção sobre a minha vida. Uma unção profética. Uma unção espiritual sobre a minha vida. É por isso que aqui na igreja, eu também pastoreio uma igreja aqui em São Paulo, você sabe disso, eu já falei isso aqui para vocês. A igreja que eu pastoreio, ela começa a ser uma igreja profética. Ou seja, é uma igreja que começa a ter revelação, é uma igreja que começa a ter muito sonho profético, é uma igreja que começa a andar e caminhar no profético. Por quê? Porque o líder daquela igreja, ele tem uma unção profética sobre a vida dele. Ou seja, o pastor que ele é profeta, né? Ele é um profeta de ofício. Eu vou ensinar isso para vocês no futuro, para não bagunçar aí vocês agora no ensino. Existem, segundo Efésios capítulo 4, no versículo 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Depois nós vamos ter os diáconos, os presbíteros, os bispos, né? Nós vamos ter ali os servos do Senhor na igreja. Só que eu quero que você entenda isso para que você entenda o que eu vou te falar aqui. O chamado que está sobre a vida daquela pessoa, existe também junto com aquele chamado uma unção que Deus liberou sobre a vida daquela pessoa. E essa unção que ela carrega por conta do chamado, pessoas que estão ali podem receber essa unção por meio o reconhecimento, a honra, o respeito à unção que está sobre a vida daquela pessoa. Profeta, você pode me mostrar isso na Bíblia, querido? Tem muitos textos sobre isso. Quando você olha, por exemplo, para Elias e Eliseu, Elias liberou. Por que Elias impartiu pela autorização de Deus, né? É claro que ele pediu uma autorização de Deus para isso, para liberar sobre aquelas pessoas, sobre Eliseu, melhor dizendo, mas depois vocês vão entender por que eu falei pessoas. Sobre Eliseu, a unção que estava sobre a vida dele. Ou seja, Eliseu, ele não pediu dinheiro, ele não pediu porque ele sabia que o seu senhor, Elias, ele iria subir para o céu, num redemoinho, né? Detalhe que eu vou dizer para você aqui, Elias não subiu numa carruagem de fogo, tá, querido? Como possivelmente você ouviu aí de muitos pregadores, tá? Não, Elias subiu num redemoinho, tá? Ele subiu num redemoinho, não foi numa carruagem. A carruagem apenas separou Elias de Eliseu. Eliseu, ele era tão íntimo, né, de Elias, por 3 vezes Elias falou assim para ele, fique aqui que eu vou para lá. E Eliseu falou, não, eu vou com você, eu irei com você. Por quê?
Eliseu sabia desse princípio de honra para ter a unção, para ter aquela unção profética que estava sobre a vida de Elias. Isso é um princípio que você vai ver, por exemplo, em Moisés, quando ele repartiu com aqueles 70 homens parte do Espírito que estava sobre ele. Jesus repartindo isso nos discípulos. O apóstolo Paulo em Timóteo, quando ele diz lá em Timóteo, Timóteo, reavive o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, queridos, nós temos muitas passagens bíblicas mostrando que quando nós reconhecemos a unção sobre a vida de alguém, essa unção não somente me ensina, mas a unção que eu respeito é a unção que eu atraio. Deixa eu te dar um exemplo. Você já me ouviu ensinando aqui, eu estou ensinando vocês aqui há mais ou menos 4 meses na internet, todos os dias, ensinando vocês um tema novo, ou às vezes a gente começa um tema na semana e mastiga aquele tema, para quem tem me acompanhado aqui em todas as lives. Presta bem atenção. Quando você começou a ouvir o profeta Lucas Jerônimo, você começou não somente a ouvir essa pessoa, você ouviu o que estava sobre ele, sobre a minha vida. O Espírito Santo sobre mim, a unção que está sobre a minha vida, e possivelmente vocês começaram a se tornar pessoas mais espirituais. Porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Eliseu só conseguiu alcançar a unção dobrada ainda, né? Dobrada ainda, que estava sobre Elias, porque ele respeitava a unção que estava sobre Elias. Tudo bem até aqui, queridos? Está dando para entender isso aqui? Isso é um princípio, querido, que tantas pessoas precisavam entender. As pessoas não conseguem entender o mundo espiritual porque não compreendem a palavra. Não foi aberto os olhos espirituais para que elas possam entender e compreender essa verdade espiritual. Essa é uma verdade espiritual que não tem para onde você correr. Quando chega pessoas para mim e falam assim, profeta, o que você acha dos desigrejados? Querido, desigrejado está em pecado. Uma pessoa que não congrega com alguém, ele está desigrejado. E desigrejado já diz logo, ele está separado da igreja. Como consequência, ele não vai ter poder nenhum, não vai ter unção nenhuma, porque a unção é derramada no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Amém? Entenda isso em nome de Jesus. Cada um, a Bíblia diz que é cada pessoa, ela tem um chamado dentro dela. Cada pessoa dentro do corpo de Cristo. Cada um foi chamado por Deus para uma finalidade, para uma missão. Os apóstolos são implantadores de igrejas. Os profetas ensinam sobre o mundo espiritual e dão direção profética dentro do corpo de Cristo. Os evangelistas são aqueles que alcançam os perdidos e trazem para dentro do corpo de Cristo, para que o pastor, agora entrando o pastor, ele possa cuidar dessas ovelhas, ele possa amar essas pessoas. E nós temos os mestres para confrontar as seitas, heresias e tudo que nós estamos aprendendo hoje, que infelizmente decorre de demônios, né? Doutrinas de demônios. Tudo bem, queridos? Tudo bem até aqui? O que nós estamos aprendendo aqui nesse ponto? Nós vamos continuar falando sobre sonhos, mas eu quero que você entenda isso sobre a unção. A unção é importante para que você possa crescer com Deus, evoluir, para que você possa expulsar demônios. Eu não sei se você sabe disso, mas a unção, ela também expulsa demônios. Profeta, como assim? Eu nunca ouvi isso. Sim, querido. A Bíblia diz que a unção, ela era tão impregnada na vida de Paulo, que eles pegavam as roupas de Paulo. Preste bem atenção. Eles pegavam as roupas de Paulo e colocavam sobre os enfermos e sobre os endemoniados, e os demônios fugiam. Como assim, profeta? Mas a roupa de Paulo expulsava demônio? Querido, não é a roupa, é a unção. A unção que estava sobre a vida de Paulo era tão poderosa, tão forte, que os demônios não resistiam à unção que estava sobre a vida dele. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Tudo bem até aqui, queridos? Bênção demais? Então entenda isso. Quando nós falamos sobre unção, é importante que você compreenda esse princípio de discipulado. Como que você pode colher da unção que está sobre a vida de uma pessoa? Quando você a respeita, quando você a escuta, quando você a valoriza, quando você... A Bíblia diz, querido, que Eliseu servia Elias a ponto de repousar água sobre a vida dele. Você entende que Eliseu ele foi além de tudo isso. É por isso que ele teve unção dobrada do que estava sobre a vida de Elias. Por quê? Porque ele era um homem que sabia do mundo espiritual.
Ele conhecia o mundo espiritual. E ele sabia que ele poderia alcançar essa unção que está sobre a vida de Elias a partir do momento que ele tivesse um respeito, né, sobre essa unção e também a valorização dessa unção. O respeito a essa unção. Anote essa frase aí. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Quando você respeita alguém, quando você respeita um homem de Deus, uma mulher de Deus, parte da unção que está sobre a vida daquela pessoa, você começa a acolher também. Você começa a ser enchido pela presença do Espírito Santo na unção que aquela pessoa tem também. Deixa eu te falar uma coisa aqui. No passado, querido, quando eu estava... Eu não quero entrar muito nesse tema hoje, que isso aqui eu quero gravar um curso para vocês exclusivo sobre isso. Como ter a unção, como adquirir a unção, como ter impartição da unção. Profeta, é possível alguém repartir a unção sobre a minha vida? Sim, querido. É possível. A Bíblia deixa bem claro isso para nós. Amém? Deixa eu ler um versículo para você. Porque assim, às vezes eu estou falando aqui e tem algumas pessoas que são céticas aí, né? Mesmo eu dando exemplos, mesmo eu dando aqui exemplos bíblicos de pessoas bíblicas da palavra de Deus, a gente tem muitas pessoas na internet que são céticas. Eu queria que você pegasse sua Bíblia aí. Abra a tua Bíblia aí, querido, rapidinho. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a ti, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda Timóteo, aprenda aí, querido, isso aqui é uma aula que eu estou te dando aqui, tão poderosa. Se você entender isso aqui, a tua vida com Deus vai ser outro nível, você vai para outro nível com Deus. Pessoas que entendem os princípios espirituais, elas vão para um outro nível de espiritualidade com Deus, de conexão com Deus. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Eu quero bem que você preste bastante atenção nisso aqui. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Olha o que a Bíblia diz. Por essa razão, eu venho lembrar-lhe, Paulo está escrevendo aqui para Timóteo, que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Poder, amor e moderação. Presta bem atenção, querido. O que esse texto está dizendo, basicamente, é que o apóstolo Paulo, em algum determinado momento da vida dele com Timóteo, ele orou sobre Timóteo e impôs as mãos sobre Timóteo. E nesse momento que ele impôs as mãos sobre Timóteo, Timóteo recebeu dom espiritual. Ele recebeu dons espirituais. Ou seja, nós não sabemos qual que é o dom que ele recebeu. A Bíblia não deixa claro, né, qual é esse dom. Só que o que a Bíblia mostra é que Timóteo, por ele ser jovem, né? Depois vocês podem pesquisar um pouco mais, por ele ser jovem, por ele ser ali uma pessoa bem jovem, até a ponto do apóstolo Paulo falar assim, não é porque você é jovem, não deixa que as pessoas te menosprezem, né? Enfim, ele recebeu um dom do apóstolo Paulo pela imposição de mãos. Então, quando nós colocamos as mãos sobre as pessoas, isso pode liberar dons espirituais sobre a vida das pessoas. Os dons, eles podem ser liberados sobre a vida das pessoas. É por isso, querido, que quando Paulo chegava em algum lugar e ele empunhava as mãos sobre a vida de alguém, essa pessoa era batizada no Espírito Santo. Profeta, é só pela imposição de mãos que nós recebemos dons? Não. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 14, se não me falha a memória, você vai ver que os dons espirituais, eles são liberados pelo Espírito Santo. Não é uma manipulação humana. Amém? Não é uma manipulação humana, ou seja, uma pessoa não pode liberar dom sobre uma pessoa se Deus não quiser liberar dom sobre aquela pessoa. Amém? Mas, essa pessoa que recebe, preste bem atenção, ela recebe porque ela honra, ela respeita a pessoa que está sobre a vida dela, ministrando a unção, ministrando o poder e os dons espirituais sobre a vida daquela pessoa.
Tudo bem até aqui? Ou seja, querido, isso aqui é tão importante para nossas vidas, mas tão importante para nós, que quando nós entendemos isso, as coisas ficam um pouco mais fáceis, né? Porque eu sei como que o mundo espiritual funciona e eu vou trabalhar de acordo com o mundo espiritual funciona. Não como eu quero, né? Não como eu quero, não como eu acho, mas como ele funciona. Como que as leis de Deus, as leis espirituais funcionam para nossas vidas. Tudo bem? Então tá aqui um texto base para você que tiver aí curiosidade sobre isso. Não tem só esse, querido. Tem vários textos na Bíblia mostrando pessoas que receberam unção de outras pessoas, dons de outras pessoas. Amém? Então, a unção, eu vou só falar um pouquinho da unção e nós vamos voltar aqui para sonhos, tudo bem? A unção, meu Deus, eu não falei nada, já é 9h30. Queridos, não sei vocês aí que estão do outro lado, mas aqui, desse lado aqui do meu lado, parece que quando eu estou aqui ensinando vocês na internet, parece que o tempo voa, parece que o tempo passa muito mais rápido. Não sei qual que é a tua impressão do outro lado, mas aqui parece que é muito rápido, muito rápido. Uma hora de live parece 10 minutos, parece 10 minutos aqui desse lado. Não sei do outro lado aí, né? Mas amém. Vamos lá, eu quero que você entenda uma coisa, preste bem atenção. Quando nós falamos sobre unção, profeta, o que é unção? Eu sei que você já ouviu muito falar sobre isso, a unção. Eu quero ler um texto também para você. Deixa eu pegar aqui. Glória a Deus, santo é o teu nome. Achei aqui. Ó, preste bem atenção, eu tô com a minha Bíblia aqui. Você que tá aqui, em nome de Jesus, querido, pegue tua Bíblia e anote com o teu caderno. Anote o que você está aprendendo aqui. Isso aqui é importante para a tua vida. Eu não estaria aqui ensinando alguma coisa para você se fosse algo inútil. A Bíblia tem segredos espirituais. E quando nós sabemos desses segredos espirituais, as coisas são facilitadas para nós. Anote isso aí em nome de Jesus. Tudo bem? Você está percebendo que tudo que eu estou te ensinando aqui, eu estou falando com base bíblica. Eu não estou falando do que eu acho, do que eu penso, do que eu acredito, não. Bíblia, palavra de Deus. Eu me movo no mundo espiritual muito. Eu sou muito usado por Deus no mundo espiritual. Mas eu também tenho meus pés firmes na palavra de Deus. Ou seja, nós atuamos no mundo espiritual, mas com os pés firmados na palavra de Deus. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém? Tudo bem? Espero que você esteja entendendo aí. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo em 1 João, capítulo 2, versículo... Nós vamos ler o versículo 27. 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 João 2, 27. Se alguém que está aqui na live puder me ajudar também nesse sentido de pegar aqui os versículos que eu for falando e puder escrever para mim aqui, as pessoas que não têm tanta habilidade com a Bíblia, de achar, de abrir, e você puder escrever aqui para mim, né? Não precisa todas as pessoas não, só algumas pessoas, só 1, 2, 3 pessoas no máximo, só para me ajudar a colocar o versículo aqui na live, porque não dá tempo de eu ficar escrevendo aqui, tá? Então, você pode me ajudar aí quando eu falar os textos aqui da palavra de Deus para vocês. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Eu quero que você anote esse versículo aí, preste bem atenção no que a Bíblia está dizendo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quanto a vocês, a unção, olha lá, a unção que receberam dele permanece em vocês. A unção que nós recebemos da parte de Deus, ela permanece em nós. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não é falsa. Permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. A Bíblia está dizendo, querido, que a unção, ela é tão poderosa na nossa vida quando nós pagamos o preço da unção. Ela é tão poderosa em nossa vida, você não tem noção como isso é poderoso para a nossa vida. A unção é tão poderosa que ela nos ensina coisas que nós nunca aprendemos. A unção ela é tão poderosa que nós aprendemos coisas no mundo espiritual que nós nunca ouvimos de ninguém. Por quê? Porque a unção que vem de Deus, ela nos ensina todas as coisas. Queridos, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quando eu estava aprendendo sobre o ministério que estava sobre a minha vida, eu não sabia que o Senhor tinha me chamado como profeta, eu não sabia, tá? Há muitos anos atrás.
Eu descobri isso porque eu estudei a palavra de Deus e comecei a enxergar como que era a vida, como que era a vida dos profetas do Senhor. Isso para todos, né? Eu estudei sobre apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e tantos outros ministérios na Bíblia. Diácono, presbítero, bispo, enfim. E eu comecei a enxergar algumas coisas sobre a minha vida, por quê? Porque eu comecei a olhar para a palavra. E o Espírito Santo ele começou a me ensinar algumas coisas da palavra de Deus que antes eu não sabia. Pela unção que estava sobre a minha vida. A unção, querido, a unção, ela nos ensina todas as coisas. Tem coisa que eu estou ensinando para vocês aqui que eu não aprendi com ninguém. Sabe com quem que eu aprendi? Com o Espírito Santo. Boa parte da Bíblia, querido, boa parte do que eu estou ensinando para vocês, eu aprendi no meu escritório, aqui dentro do escritório, orando a Deus. Buscando na palavra, meditando. Nesse tapetinho que você está vendo aqui embaixo, aqui, ó. Esse aqui é meu tapete de oração. Esse tapete que você está vendo aqui meio roxo, meio escuro, meio rosa. Nesse tapete, em oração, sentado aqui no chão, grifando a palavra, anotando a Bíblia, o Senhor me ensinou muitas coisas. Nem tudo, querido, que eu estou te ensinando aqui eu aprendi com pessoas, tá? Eu aprendi com o maior professor da Terra, o Espírito Santo de Deus. O maior professor da Terra, do cosmos, o Espírito Santo da verdade. Amém? Então, essa unção que está sobre a nossa vida, essa unção que o Espírito Santo derrama sobre nós, ela nos ensina todas as coisas. Quando nós temos unção, querido, quando nós pagamos o preço para ter a unção. Profeta, todo mundo pode ter unção? Todo mundo pode ter unção. Porque a unção é o poder do Espírito Santo. A unção é o poder do Espírito Santo. Só que tem um detalhe. Nem todo mundo tem unção. Por que nem todo mundo tem unção? Porque nem todo mundo quer pagar o preço da unção. Nem todo mundo quer pagar o preço de ter unção. Nem todo mundo quer pagar o preço da unção. Profeta, qual que é o preço da unção? Anote aí o preço da unção. Abdicar da sua carne. Morrer para você mesmo. Oração diariamente. Jejum sempre. Meditação da palavra. Adoração intensa a Deus. Comunhão com o corpo de Cristo. Vivência como igreja, numa comunidade de fé. Quanto mais você pratica isso que eu estou te ensinando aqui, mais unção você vai ter da parte de Deus. E eu vou te falar uma coisa, querido. A unção você não vai ter de qualquer jeito não, tá? Não é porque você dobrou o teu joelho hoje que você vai ter unção. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A unção que vem de Deus exige um alto preço. Um alto preço de dedicação em oração. Se você não pagar um alto preço de oração, querido, de busca incessante pela presença, pela busca do Senhor, você nunca vai achar. Até porque a Bíblia diz, aquele que me busca, eu me deixarei ser achado por ele, diz o Senhor. Quando nós buscamos a Deus com intensidade, com força, com vigor, sabe aquela busca desenfreada, aquela busca que você tem uma sede, uma fome por Deus que você não sabe nem explicar. E você só se sacia quando você passa um período longo de oração na presença dele, na busca pelo Espírito Santo. É aí que você começa a ter unção. É nesse momento que você começa a buscar. Buscar, 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 buscar incessantemente. E quando isso começa a acontecer na tua vida, querido, aí a unção começa a ser derramada sobre a tua vida. O óleo do Espírito Santo começa a ser derramado sobre você. E você começa a colocar a mão em pessoas e pessoas começam a manifestar endemoniada. E aí você começa a orar por enfermos e pessoas começam a ser curadas. E você começa a abrir tua boca e as pessoas começam a ficar em silêncio, ouvindo o que sai da tua boca, porque agora não é mais um sermão, não é mais uma pregação carnal, mas agora é uma pregação cheia de unção. É uma ministração cheia de unção, cheia da glória, cheia do poder. Quando você busca a unção te ensina todas as coisas e derrama sobre você o poder de Deus. Quer poder de Deus, querido? Quer viver o poder de Deus todos os dias? Então pague o preço da unção. Pague o preço da oração. Pague o preço da meditação da palavra. Pague o preço da humilhação. Humilhe-se diante dele. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra.
Se você não buscar a presença, se você não buscar a face. Querido, eu não estou falando de uma busca fajuta. Eu não estou falando de uma busca que você dobra o teu joelho e fala, Deus, obrigado por esse dia. Isso não é busca, querido. Isso não é unção. A unção é um alto nível de oração e derramamento na presença dele. Quantas vezes, querido, eu deito aqui nesse chão, onde eu estou ensinando você. Eu deito aqui nesse chão e eu me jogo na presença dele. E eu passo, às vezes, horas na presença do Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Mas tem que ter busca, tem que ter incessante busca pela presença dele. E a unção, querido, ela pode também derramar sobre você sabedoria. Talvez você olhe para mim aqui nessa live e fala como que ele consegue falar sobre tantos temas todos os dias sem falar uma coisa igual, sem ensinar a mesma coisa. Como que ele consegue falar tanto? Querido, sabedoria do alto. Isso vem de Deus. Isso não vem de mim, não vem do homem. Isso vem do Espírito Santo. Será que você não está conseguindo entender isso? Tiago, capítulo 1, versículo 5. Aquele que tem falta de sabedoria, busque a Deus que ele vai dar de maneira gratuita. Só que tem que ter fé. Tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que você faz sem fé não tem validade, não tem valia. Porque a fé é o botão que ativa o mundo espiritual. Anota isso daí. A fé é o botão que ativa o mundo espiritual. Amém? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Falamos aqui 40 minutinhos, mais ou menos, sobre a unção. Falamos um pouco sobre os ministérios. Falamos um pouquinho sobre o princípio de honra entre discipulado e discipulador. O princípio que você colhe quando você busca estar na presença de alguém que tem a unção, que tem o poder, que tem a sabedoria. E quando você busca nessa pessoa, quando você ouve ela, você medita, você está ali junto com aquela pessoa, você consegue ali colher parte da unção que está sobre a vida daquela pessoa. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou dar mais um texto para você para mostrar o poder. Preste bem atenção. Eu vou te dar mais um texto da palavra para mostrar para você como que a unção ela é tão poderosa na nossa vida. O texto que eu falei agora de sabedoria é Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Fabiola Bonomo, ela perguntou aqui. Tá? Deixa eu responder uma outra perguntinha aqui. Clodoaldo Gonçalves, ele perguntou, quem te fez profeta? Ninguém me fez profeta, eu nasci profeta pelo chamado do Senhor. Amém? Vamos lá. Eu ia falar com vocês aqui sobre o texto, lembrei. Preste bem atenção. Quando Jesus ele estava indo curar uma menina que tinha 12 anos, filha de Jairo, preste bem atenção nesse exemplo, para você entender o poder da unção. Preste bem atenção nisso aqui, para você entender o poder da unção. Vou repetir pela terceira vez. Preste atenção para você entender o poder da unção. Depois não adianta, querido, você reclamar com Deus. Ai, profeta, ninguém me ensinou. Deus, ninguém me falou. Ninguém me ensinou. Eu não sabia. Você está aprendendo aqui. Você está aprendendo algo aqui poderoso da parte de Deus. Amém? Clodoaldo está dando risada. Então tá bom, eu vou te bloquear pela sua chacota. Preste bem atenção. Queridos, todo mundo aqui da live tem o direito de ficar na live, perguntar. Se não for bom para você o que você está ouvindo aqui, se retire, querido. Saia da live. Simples assim. Eu vou falar aqui de novo. Eu não preciso de pessoas aqui na live para me dar ibope. O que eu estou ensinando aqui não tem ninguém quase na internet ensinando. Eu não estou falando que eu sou o melhor. Eu não sou o melhor. Eu não sou o melhor. Na verdade, eu fui o pior de todos. Eu sou um miserável sem a presença de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu estou te ensinando aqui algo poderoso. Algo maravilhoso para o teu crescimento com Deus. Então dê valor. Se começar as chacotas, as risadas, eu vou bloquear, simples assim. Você vai sair da live e vai perder um conteúdo que poderia aprender com tanta profundeza. Um conteúdo que você poderia aprender com tanta sabedoria. Se eu estivesse aqui revelando, trazendo revelação, buscando pics das pessoas aqui na internet, tava todo mundo aqui, né? Agora, quando eu começo a ensinar a Bíblia, quando eu começo a falar da palavra, quando eu começo a ensinar coisas profundas do mundo espiritual, ninguém quer. Poucos, na verdade. Vou melhorar minha frase. Poucos querem.
Então dê valor. Se você não concorda com o que eu estou ensinando aqui, querido, saia da live. Essa live não é para você. Essa live não é para você. Amém? Essa live não é para você. Simples assim. Busque ouvir um mercenário da fé para ganhar o teu dinheiro. Busque ouvir alguém que quer o teu dinheiro. Extrair o teu dinheiro da tua conta. Se é isso que você quer, então busque isso. Amém, queridos? Eu já bloqueei essa pessoa pelo desrespeito, a chacota, a risada. Tudo bem? Glória a Deus. Vou falar de novo. Se a live não é para você, saia da live. Saia. Se você está acostumado com alimentozinho, de docinho que você escuta lá fora na internet, pirulitinho, balinha, que você escuta lá, e Deus vai te abençoar, e Deus vai te prosperar, vai escutar o que você quer. Você tem o direito de ouvir o que você quiser. Vai ouvir o que você quiser. Eu estou aqui ensinando pessoas espirituais. Pessoas que querem entrar no mundo espiritual, querem ser espirituais, manifestar o poder de Deus, manifestar a glória de Deus. É essas pessoas que eu quero ensinar na internet. Não são pessoas que não querem nada com Deus. Vai lá ouvir o fulano lá que tem um boletim para pagar na internet. Não é isso que vocês querem? Ser escravos? Querem ser escravos do sistema? Então vai ouvir essas pessoas. Simples assim. Vai lá no showzinho, pagar pelo ingressozinho daqueles pastores. Nunca cobrei R$1 na internet. Nunca cobrei 1 centavo para vocês aqui. Nunca pedi nada. Eu tô aqui, querido, de certa forma, respondendo todos aqui que estão infiltrados na minha live. Tem muita pessoa aqui, que o Espírito Santo está me mostrando isso, que estão infiltrados aqui na live, só ouvindo, só buscando, como fariseu. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa errada. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa errada. Eu sei que tem aqui porque o Senhor me mostra no mundo espiritual. Então eu estou respondendo todo mundo aqui. Todos que a carapuça servir. Não quer? Vai buscar alguém que vai te ensinar de maneira rasa. Vai buscar outra pessoa. Eu não sou a pessoa que vai te ensinar. Amém? Vou deixar isso bem claro. 4 meses ensinando aqui conteúdo que eu aprendi em 15 anos. 13 anos de estudo. Ensinando vocês. Então dê valor ao que o Espírito Santo está ensinando para vocês. Dê valor a esse ensino, querido. Eu quero que você me mostre uma pessoa que está ensinando isso aqui na internet. São raras. A maioria já se corrompeu com o sistema. A maioria. Eu vou chutar aqui 90% deles. Já se corromperam pelo dinheiro. Então dê valor ao ensino que vocês estão aprendendo aqui. Dê valor. Eu não estou aqui todas as manhãs e todas as noites, perdendo meu tempo na internet. Eu tinha muita coisa para fazer. Eu trabalho. Minha esposa trabalha, eu tenho família. Eu tenho uma igreja para pastorear. Eu tenho coisas para fazer. Daqui a pouco, quando eu sair da live, eu vou ter que ir lá para a igreja para colocar algumas coisas na igreja, arrumar algumas coisas da igreja, furar, fazer algumas furações na igreja. Eu tenho trabalho, querido. Eu não precisava estar aqui. Eu já trabalho para o Senhor lá na igreja. Eu sou pastor de uma igreja aqui em São Paulo. Eu pastoreio a igreja Êxodo Church aqui em São Paulo. Eu não precisava estar aqui na internet. Eu estou aqui em obediência a Deus. No dia que Deus falasse para mim, pode desligar tuas redes sociais, eu desligo, querido. Isso aqui não importa para mim. O meu trabalho é para o Senhor. O meu trabalho é visitando presídio, visitando casa de recuperação. Eu não fico só aqui não, querido. Eu sou capelão. Eu não preciso estar aqui, eu posso trabalhar para Deus de muitas formas. Sabe o que significa isso aqui, ó? Sabe o que significa isso aqui? Capelão, chaplain. Eu sou formado por uma instituição que eu posso exercer o meu ministério de capelania em qualquer lugar. Eu posso entrar em presídio, eu posso entrar em casa de recuperação, em hospital e fazer trabalhos, servindo as pessoas, evangelizando pessoas no dia a dia. Eu posso fazer isso aqui a qualquer momento. Tá aqui, ó. Tá aqui minha credencial. Você que não acredita, tá aqui, ó. International Credencial. Tá vendo aqui, ó? Internacional Credencial. Tá aqui, ó. Eu não preciso, querido, estar aqui na internet. Eu tô fazendo isso aqui em obediência a Deus. Obediência a Deus. Então dê valor ao ensino. Dê valor ao ensino. Dê valor ao que você está aprendendo aqui. Anota o que eu estou te falando aqui. Anota isso daí para você nunca mais esquecer isso. No dia que Deus mandar eu fechar minhas lives, no dia que Deus mandar eu fechar minhas redes sociais, eu fecho na hora. Eu não estou aqui sendo movido por dinheiro ou por pessoas. Eu sou movido por Deus.
Eu sou movido pelo Espírito Santo. No dia que Deus quiser me levar para outro lugar, eu vou para outro lugar. Deixa eu te contar um negócio aqui, preste bem atenção. Há mais ou menos 2 anos atrás, você que é meu seguidor aqui, é importante que você compreenda isso aqui, eu já vou voltar para o conteúdo. Eu já vou voltar para falar sobre sonhos e unção. Preste bem atenção. Há 2 anos atrás, Deus falou para mim, preste bem atenção. 2 anos atrás, 2022, Deus falou, eu estava orando, e Deus falou assim comigo, preste bem atenção nisso aqui. Deus falou assim, eu quero que você ensine meu povo na internet. Sabe o que eu falei para Deus? Eu falei igual o Jonas falou. Eu falei, eu não vou me corromper na internet, eu não quero internet. Eu já estou trabalhando para você na igreja, eu já visito casos de recuperação, eu já prego em vários lugares, eu sou chamado para pregar. Senhor, eu já sou teu vaso. Eu já sou o teu vaso nas tuas mãos. Eu não quero mais me expor, eu não quero me expor na internet. Eu não quero estar na internet, eu não quero. Eu relutei 2 anos com Deus. Você tem noção do que eu estou falando aqui? 2 anos com Deus eu relutei. Eu não queria estar aqui. Para quem é aqui da igreja sabe do que eu estou falando. Eu não queria estar na internet. Aqui seria o último lugar que eu queria estar. Querido, eu sou formado na área da TI, eu posso trabalhar ganhando altos salários, eu não preciso de estar na internet. Eu tenho formação, eu estou na minha 4ª formação acadêmica. Eu não preciso disso aqui. Eu não preciso disso. O que eu quero que você entenda é que há 2 anos atrás, sabe o que Deus me falou? Se você não fazer, eu vou tirar a unção de você. Você não vai ser mais usado pelo meu Espírito, você tem que me obedecer. Há 4 meses atrás, eu tomei a decisão de obedecer a Deus constantemente e fielmente. Eu não tinha um celular bom para gravar lives. Esse celular que eu estou gravando aqui é um iPhone. Eu não tenho coragem de dar R$5.000 no celular. Eu não dou. Eu não dou, querido. Eu dou valor ao meu dinheiro. Sabe o que aconteceu? Preste bem atenção, eu estou contando um pouco do meu testemunho para você. Sabe o que aconteceu? Deus usou, preste atenção, Deus usou uma mulher nos Estados Unidos, e enviou um iPhone para mim. Eu não paguei 1 centavo pelo iPhone. Eu não paguei 1 centavo. Deus tocou nela e ela mandou o celular para cá, para o Brasil. E aquilo ali é como se Deus falasse para mim assim, ó, cadê tua desculpa? Sabe por quê? Qual foi minha oração com Deus? Eu falei assim, Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando e quer que eu trabalhe na internet, eu não vou gravar com celular porcaria, porque meu celular era muito ruim para gravar. E eu não vou dar dinheiro para comprar um celular, então você vai fazer a tua obra. Então você vai fazer aquilo que você está falando que vai fazer. E Deus tocou no coração da mulher dos Estados Unidos, mandou por correio. Demorou quase 1 mês para chegar. Querido, eu quero que você entenda que quando Deus manda, eu só obedeço. Quando Deus manda, eu só obedeço. Aí chega um monte de enviado do cão aqui na internet, aqui nas lives, e começa a fazer chacota. Preste bem atenção, querido. Dê valor ao ensino que você está aprendendo aqui. Porque no dia que Deus falar assim para mim, fecha tudo, eu vou fechar tudo. Eu não sou movido por redes sociais. Eu vou deixar isso bem claro. Então aproveite, enquanto você tem uma fonte de alimento espiritual para a tua vida. Porque no dia que Deus mandar eu fechar, eu vou fechar. Amém? Eu não preciso estar na internet. Eu já trabalho muito para o Senhor fora da internet. Já trabalho muito para o Senhor. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos seguir aqui com o conteúdo então. Fica aqui a resposta para todos aqui da internet que não conhecem minha vida. Não conhece quem é aquele que está aqui na internet. Vamos seguir para o conteúdo em nome de Jesus. Preste bem atenção, eu vou voltar para o conteúdo aqui agora. Eu quero que você entenda uma coisa. Dentro do teu espírito, preste bem atenção. O pessoal que está perdendo o capítulo de João, foi João capítulo 2, versículo 16. Deixa eu só confirmar aqui.1 João capítulo 2, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo, capítulo 2, versículo 27. Eu falei 16 é o versículo 27, tá? 1 João capítulo 2, versículo 27. Querido, preste bem atenção. Preste bem atenção que eu vou falar aqui para vocês. Eu vou fechar o parênteses aqui e vou voltar para o conteúdo. Quando nós falamos de unção, eu quero te dar o exemplo aqui mais clássico de unção, que é o de Jesus. Eu quero que você entenda isso. Quando Jesus estava indo curar a filha de Jairo, a Bíblia diz, querido, que Jesus estava sendo apertado por uma multidão.
Pessoas de todas as multidões ali estavam apertando Jesus. Jesus estava apertado, né? Tentando passar ali no meio da multidão, mas ele não conseguia, porque a multidão o apertava. Preste bem atenção. Uma mulher que há 12 anos, ela estava com um fluxo de sangue muito grande, muito forte, uma hemorragia na sua área íntima, como se fosse uma menstruação constante que não para. Essa mulher estava assim, a Bíblia diz que ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com todos os médicos. A Bíblia diz que ela já não tinha mais, já tinha gastado tudo com os médicos. E ninguém conseguiu diagnosticar o problema daquela mulher. Preste bem atenção nisso que você vai aprender sobre unção. Naquele momento, Jesus sentiu um toque na orla da veste dele. A orla da veste dele, querido, é um talite, né? Depois eu falo para vocês sobre isso. Eu até tenho um talite aqui, eu acho que vocês já viram aqui no escritório. Esse talite aqui, ó. Tá? Esse aqui. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela tocou no talite de Jesus. Ela tocou na orla da roupa de Jesus. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi curada. Preste bem atenção, querido, que eu quero que você entenda aqui. Profeta, mas aonde está a unção aí? Calma, querido, eu vou te ensinar. A unção está quando ela tocou. Ela tocou em Jesus. E Jesus falou uma frase que talvez nós não nos atentamos. Ele falou assim, ó: de mim saiu virtude. De mim saiu poder. Deixa eu te explicar isso. Deixa eu ver se eu consigo. Vou pegar esses dois canetões aqui como exemplo. Preste bem atenção. O laranja é cheio do poder. Olha, preste atenção. O laranja é cheio do poder. O verde é médio poder. Preste atenção que eu vou te ensinar aqui. Quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, ele estava cheio do poder. Cheio. Cheio da unção do Espírito Santo. Quando aquela mulher tocou nele, o poder fez isso aqui, ó. Caiu um pouco. E ele sentiu saindo dele poder. Ele sentiu saindo dele unção. A unção que saiu de Jesus, ele sentiu aquele poder saindo dele. Eu não sei, querido, você aqui, se você é ministro do Evangelho, se você prega o Evangelho, se você ensina pessoas, se você já orou por libertação de pessoas, já curou enfermos, você sabe o que eu estou falando. Quando nós liberamos poder sobre as pessoas, nós sentimos o poder saindo de nós. Nós sentimos o poder esvaindo. Aquele que está cheio do poder é como se nós sentíssemos isso saindo de nós. Por quê? É a unção. O que aconteceu naquele momento foi que aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus e tirou parte do poder que estava sobre Jesus. Tirou parte da unção que está sobre Jesus. Naquele momento, ela foi curada. A fé dela em Jesus ativou a unção que estava sobre Jesus no problema dela. É por isso que a Bíblia diz, querido, que quando Pedro, por exemplo, quando a sombra de Pedro, quando Pedro passava pelos locais ali, aonde o sol batia, os doentes, os endemoniados, eles colocavam os enfermos e os endemoniados aonde a sombra de Pedro ia se projetar. Para que quando a sombra de Pedro se projetasse sobre os enfermos, eles fossem curados. Isso, querido, é a unção. Eu estou todo arrepiado nessa live, todo arrepiado aqui. Isso é a unção. Falei aqui também das vestes de Paulo, meu irmão aqui falou aqui, o Yeshua, né? Exato, eu falei aqui no início da live as vestes de Paulo. As vestes de Paulo também curou muitas pessoas, mas por quê? Porque a unção, ela impregna na nossa roupa. Eu não concordo, querido, preste bem atenção que eu vou falar para vocês. Eu não concordo com esses pastores que eles pegam o paletó dele e saem passando em todo mundo. Eu não concordo com isso. Por que eu não concordo com isso? Porque Jesus não mandou fazer isso. Os apóstolos não mandaram fazer isso. O que aconteceu com a roupa de Paulo é que as pessoas tinham tanta fé em Paulo, que eles pegavam os lenços de Paulo e colocavam sobre os enfermos e eles eram curados. Mas isso não é uma religião, não é para ser feito isso na igreja. Tudo bem? Eu não concordo com isso. Não concordo, porque Jesus não fez isso. Os profetas, os homens de Deus não fizeram isso. Tudo bem, querido? Tá dando para entender? Exato. O meu irmão aqui, ó, Irivan, glória a Deus que vocês estão conectados com o ensino aqui, vocês estão aprendendo. O profeta Eliseu também, quando ele morreu, que os ossos dele foram jogados, né? Aquela pessoa voltou à vida, como se fosse
como se os ossos de Eliseu fossem um desfibrilador, né? Desfibrilador. Desfibrilador. É isso, né? Essa é a palavra. Quando os ossos caíram, né? Que ele bateu de frente com aquele morto voltou à vida. Como que uma pessoa morta pode fazer outra pessoa vir à vida? Unção. Poder de Deus. Amém? Tá dando para entender? Então, querido, a unção, ela está disponível para todos nós. Só que a unção exige um alto preço. Exige um alto preço para a unção. Não são todas as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você vai entender por uma pergunta o que eu quero ensinar para você. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Se a unção estivesse sobre todo mundo, por que todo mundo não está curando enfermo? Se a unção estivesse sobre todas as pessoas, por que as pessoas não estão sendo curadas? Por que são só algumas pessoas que estão curando pessoas? Por que são só algumas pessoas que expulsam demônios? A resposta é clara. Porque nem todos querem pagar o preço da unção. Nem todos querem pagar o preço para ter o poder. Anote o que eu vou falar para você, querido. A unção e o poder de Deus exigem um alto preço de busca da presença de Deus. Deus não vai te dar poder, Deus não vai te dar poder, Deus não vai te dar autoridade, não vai te dar competência se você não paga o preço da unção, se você não paga o preço da presença de Deus. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui, queridos? Ó, eu acabei de falar que era 30 minutos, né? Olha que horas são, 10 horas. E parece que eu falei aqui com vocês 5 minutos. Parece que eu só falei 5 minutos. Já deu 10 horas. Eu acabei de falar com vocês. 30 minutos já passaram. Já passou mais 30 minutos. Eu acredito, querido, sobre o mundo espiritual que ele é muito real. Até na questão da manipulação do tempo. Depois eu falo isso pra vocês. Tá bom? Eu creio que quando nós estamos falando sobre o mundo espiritual, sobre as coisas espirituais, eu creio que o tempo ele passa mais rápido do que parece. Recentemente, eu fui pregar numa igreja, acho que eu falei isso pra vocês aqui, eu fui na igreja, falei em algum lugar. Eu fui pregar numa igreja, e nessa igreja, eu passei pregando, o culto acabou quase meia-noite, mas parece que eu tinha pregado apenas 1 hora. Mas eu já tinha pregado há 2h30, 3 horas de culto, 4 horas de culto. O culto começou às 7 e foi terminar meia-noite. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre as curiosidades do mundo espiritual. Depois eu falo pra vocês a questão do tempo, a questão de como que o mundo espiritual funciona nessa questão de tempo, né? Eu vou dar só um versículo bíblico pra vocês, só pra você entender que o mundo espiritual não tem nada a ver com o tempo físico, tá? Nada a ver. A Bíblia diz que pra Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, um dia lá é como 1000 anos aqui na Terra. É por isso que quando a Bíblia diz que nós vamos passar pelo milênio, lá em Apocalipse, pra nós que vamos estar na glória, possivelmente vai ser um dia. Mas pra quem ficou aqui na Terra vai ser 1000 anos, né? Depois a gente fala sobre isso em nome de Jesus, tá? Porque se a gente for falar disso agora, isso aqui vai dar pano pra manga, isso aqui vai tomar muito nosso tempo aqui da live, amém, queridos? Tudo bem? Amados, foi bênção esse ensino pra vocês? Deu pra aprender bastante coisa? Eu queria falar sobre sonhos, mas não vai dar tempo, amado. Infelizmente, eu não vou conseguir aqui, infelizmente. Eu não vou conseguir. O pessoal tá falando que o mundo espiritual não tem um tempo. Querido, a Bíblia diz lá em Apocalipse que os santos, as orações dos santos, eles ficaram por 30 minutos orando no céu. Existe um tempo no céu. É claro que não como o nosso tempo da terra. Mas existe um tempo sim no céu, tá bom? O tempo é importante. Deus ele trabalha por meio de tempos. A Bíblia diz que Deus ele vai de eternidade a eternidade. Ele é atemporal. Deus está no presente, passado e futuro. Só que nós, criaturas, nós precisamos de um tempo para nos locomover, precisamos de um tempo para ter um parâmetro. Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo bem, queridos? Show de bola? Foi bênção essa aula para vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito. Quem sabe à noite nós voltamos a falar sobre unção. Amém? Eu queria aqui, queridos, rapidinho, vamos tentar tirar aqui 10 minutinhos só para a gente finalizar a live com chave de ouro, sobre algumas perguntas que vocês têm. Eu queria responder algumas perguntas, mas por favor, se você puder, faça a pergunta sobre o tema, porque isso aqui é importante para vocês. Amém? Todas as pessoas que estão perguntando, profeta, essa live aqui, pode gravar, mandar o link, querido? Todas as minhas lives estão gravadas no YouTube. Tudo bem? Todas as lives, todas as lives estão gravadas no YouTube. Então vá lá no YouTube e você pode assistir essa live aqui, por exemplo, de novo.
Se você quiser aprender de novo, quantas vezes eu assisti uma live, uma pregação, um debate, 2, 3, 4 vezes para aprender aquele conteúdo. Então, se você quiser aprender mais, vai para o YouTube, assista de novo essa live, pega os versículos, pega as passagens bíblicas que eu falei aqui e aprenda. Amém, querido? Aprenda em nome de Jesus. Tudo bem? Todas as minhas redes sociais, queridos, estão com o mesmo nome. Profeta Lucas Jerônimo. Todas. Todas as redes sociais. Então você vai me encontrar em todas as redes sociais com o mesmo nome. No TikTok, no Kawaii, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Tudo bem? Glória a Deus. Então as lives estão gravadas no YouTube. A única plataforma que as lives ficam gravadas é no YouTube. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Então você pode ir lá e aprender muito em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu garanto pra você, se você maratonar as lives que estão gravadas no YouTube, você vai aprender tanto que você não tem noção. Eu falei mais de 20, 30 lives sobre a pessoa do Espírito Santo. Tem mais de quase 100 horas de conteúdo falando sobre o Espírito Santo. Sobre jejum, eu gravei mais de 20 lives sobre o verdadeiro jejum. Como jejuar a Deus verdadeiramente. Querido, tá tudo lá gravadinho, bonitinho pra vocês, é só aprender. Só aprender. Tudo bem? Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta pertinente ao tema aqui, rapidinho? Estamos aqui com mais ou menos 500 pessoas online. Pessoal, por favor, quantas pessoas tem aqui no Kawaii? Fala pra mim, escreve aqui, por favor, quantas pessoas tem aqui no Kawaii? Eu não estou conseguindo ver o número de pessoas no Kawaii. No TikTok eu estou vendo que a gente tá com quase 300 pessoas online aí, né? Tá variando aí, 300, 250 pessoas online. Mas no Kawaii aqui, quantas pessoas tem aqui no Kawaii? Por favor, se você puder escrever aqui pra mim. ...86 pessoas no Kawaii. É mais ou menos isso. 300 e poucas, somando, né, as duas, dá quase 400 pessoas online, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Tudo bem, queridos? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tema? Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Davi Lima, ele perguntou assim, a unção que sai das vestes... lembrando, tá? A unção ela não sai das vestes, ela impregna nas vestes. Assim como o pecado impregna nas vestes. Deixa eu ler um versículo para você aqui, que talvez vocês não sabem disso. Mas da mesma forma que a unção de Deus, o espiritual, ele se impregna em nossas roupas, o pecado também se impregna. Vamos ler lá em Judas? Abre tua Bíblia aí rapidinho comigo em Judas. Se você tiver com a tua Bíblia, eu tô com a minha Bíblia aqui na mão. Abre rapidinho comigo em Judas. Judas só tem um capítulo, tá, gente? Então não tem, é bem facinho. Beleza, olha lá. Judas capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 23. Judas capítulo 1, versículo 23. É o último versículo do livro de Judas. Para ficar mais fácil para vocês, abre, vai lá no final da Bíblia em Apocalipse e volte para Judas. É um livro antes de Apocalipse, tá bom? Judas capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 23. Olha o que a Bíblia diz. Não é só a unção que contamina a nossa roupa, mas também o pecado. Olha o que a Bíblia diz lá. Salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto a outros. Basicamente aqui, Judas está falando assim para alcançar as pessoas, tá? Salvar as pessoas, alcançar elas, para que elas não vão para o inferno. Então, salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sejam também compassivos. Ó, tenha paciência com os outros, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, pelo pecado. Então, querido, sim, a nossa roupa ela pode ser impregnada não somente pela unção, mas também pelo pecado. Tudo bem? Eu lembro no passado, quando eu caía em algum tipo de pecado, em alguma coisa, eu era conhecedor da palavra, eu tinha muito conhecimento da Bíblia. Então, o que eu fiz? Eu sentia tanto nojo de mim, tanto nojo do pecado que eu cometia, que eu jogava minhas roupas na máquina e eu ia tomar banho. Porque eu sabia que aquilo ali foi contaminado por aquele pecado. Eu não quero falar sobre isso hoje, querido, porque isso aqui, de fato, precisa de um tempo de explicação para me explicar isso. Mas, sim, basicamente, nós podemos ser, sim, impregnados pela unção, mas também impregnados pelo pecado. Tudo bem? Então, quando uma pessoa ela é do espiritismo, da macumba, da umbanda, aquelas roupas estão contaminadas pelo pecado, pela força das trevas. Tudo bem, queridos? Tudo bem até aqui? Deu para entender, né? Exato. Querido, se você sente nojo de alguma roupa, se você sente desconforto de alguma roupa que você tem, querido, joga fora. Joga fora aquela roupa. Amém? Joga fora.
Você pode ungir aquela roupa e consagrar a Deus? Pode, claro que pode. Mas se você não se sente bem mais com aquela roupa do passado, que você usou para fazer o tipo de pecado, joga fora. Amém? Joga fora. Eu joguei muita roupa fora, muita coisa fora. Toma cuidado com acumular roupa, tá, querido? Toma cuidado com isso. Renove o teu guarda-roupa, jogue fora aquilo, doe. Se é uma coisa que foi contaminada pelo pecado, não doe. Nesse caso, jogue fora, queime, jogue fora, se possível, tá? Agora, se é uma coisa que você não está usando, não tem nenhum tipo de pecado ali, nada disso, dê para alguém, abençoe a vida de alguém, amém? Agora, se você é uma coisa, anota aí, a frase é essa: aquilo que eu não quero de ruim para mim, eu não dou para os outros, ponto. Já resumiu aqui o que eu quero ensinar para você. Aquilo que eu não quero de ruim para mim, eu não dou para o meu irmão, tudo bem? Se você não quer de ruim para você, não dá para o seu irmão. Glória a Deus. Bênção demais. Eu fui visitar uma casa recentemente. Nós fomos orar lá. A gente chama aqui na igreja de casa de paz. É onde nós vamos numa casa e levamos Jesus para aquela casa. Perdão, casa viva, tá? É que na igreja do amigo meu, do pastor amigo meu, eles chamam de casa de paz, aí eu confundi aqui. Nós chamamos de casas vivas, mas basicamente é células, tá? Células, casas de paz, enfim. Pequenos grupos, como é chamado também. E uma irmã falou assim: ah, profeta, é que eu entrei no quarto dela e eu senti muita presença de demônios. Ela tinha muitas bonecas e ursos de pelúcia. E eu sabia, pela unção, pela sensibilidade espiritual, que aqueles bonecos foram oferecidos a demônios. Boa parte dos bonecos. E eu falei para ela assim: olha, minha irmã, eu não vou fazer isso é uma coisa que você tem que fazer. Mas eu jogaria tudo fora, esses bonecos, eu queimaria tudo, queima tudo. Porque quando eu cheguei na casa dela, só pra você entender o contexto, ela falou que ela conversava com o pai dela, que era morto. Ela conversava com a mãe dela, que era morto. Ou seja, quando eu cheguei na casa dela, ela tinha contato com demônios. Como que esses demônios vinham pro quarto dela? Por meio dos bonecos, das bonecas, de tudo que foi oferecido que deram para ela. Então os demônios se materializavam para ela e conversavam com ela. Então eu falei para ela: olha, você vai ter que queimar, jogar fora tudo aquilo que você tem na tua casa que é brecha para demônios. Demônios estão ali usando aquilo. É uma autoridade no mundo espiritual aquilo ali para demônios entrar no teu quarto. E eu falei para ela falou assim: tá bom, profeta, então eu posso doar para alguém? Eu posso dar para alguém? Eu falei: não, você não pode dar para alguém. Porque senão você vai atormentar outra pessoa com esses demônios. Jogue fora. Queime. Jogue álcool em cima, num lugar ali, num terreno reservado para aquilo. Não vai fazer isso dentro da tua casa, pelo amor de Deus. Seja sábio, querido. Não vai fazer isso no teu quintal, a menos que teu quintal é grande. Vai num lugar específico e queime lá. Queime. Tá? Não dê para ninguém. Eu lembro de um caso, é que eu não quero ficar contando, gente, senão a gente vai tomar muito tempo aqui, mas teve um caso que eu fui também, nós pegamos ali aqueles bonecos daquelas crianças que estavam sendo atormentadas e nós queimamos. Quando nós queimamos, um espírito imundo, como se fosse verde, ele saiu gritando no meio das chamas. Demônios têm autoridade no mundo espiritual por meio de objetos amaldiçoados, objetos consagrados a demônios. Tudo bem? Querido, isso aqui é bem... Na verdade, eu falar isso aqui hoje não é nem mais novidade, né? Só se for por algumas pessoas, mas isso aqui não é novidade. O mundo espiritual, querido, no terreiro, no candomblé, as pessoas fazem trabalho o tempo inteiro para dar presente para pessoas, para trazer maldade na vida das pessoas, tá? Então aqui, resumindo, né? Resumindo a pergunta do meu irmão. Amado irmão, sim, a nossa roupa pode ser contaminada também por outras fontes, que não seja a fonte divina, espiritual do Espírito Santo, mas de demônios. Demônios podem contaminar a tua roupa pelo pecado. Tudo bem? Eu dei aqui base bíblica para vocês estão vendo. Nada do que eu estou respondendo para vocês é fora da Bíblia. Tudo bem? Sempre vai ser com base na preciosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, queridos? Daiane Gomes. Queimar incenso é pecado? Daiane, não é pecado. O que é pecado é se você acende o incenso para alguma entidade, para algum tipo de proteção. Nesse caso, você está fazendo do incenso uma proteção, um amuleto. E isso é pecado, tá? Não é pecado. Por exemplo, aqui em casa, deixa eu mostrar para vocês. Eu gosto muito desse cheiro aqui. Eu não sei quem já ouviu falar disso aqui, ó. Eu gosto muito desse cheiro, chamado sândalo. É uma madeira, depois eu falo para vocês de onde ela veio, enfim. Ela é uma madeira asiática e essa madeira, ela tem um aroma muito gostoso. Eu gosto muito do aroma dela. Então, eu espirro aqui no escritório de vez em quando uma borrifadinha de essência de óleo de sândalo. É uma madeira que foi usada no Templo de Salomão. Depois eu falo para vocês um pouco sobre isso. Mas é uma madeira que era usada até mesmo dentro do templo, dentro da casa de Deus. Foi feito os degraus da casa de Deus com essa madeira. Então eu gosto muito do óleo de sândalo.
Então, não é pecado, querido, você sentir aroma. O problema é quando você usa isso como uma forma de amuleto. Isso é pecado. Eu vou acender um incenso aqui porque isso aqui vai criar uma paz na minha casa. Mentira. A paz vem do Espírito Santo de Deus, não é de um óleo. Não é de um incenso. Tudo bem? Posso acender um incenso, profeta, na minha casa? Pode. Desde que você seja só para você sentir o aroma do incenso. O cheiro de incenso. Não tem problema, não tem pecado. O problema é transformar aquilo numa religiosidade. Transformar aquilo numa espécie de amuleto. Uma espécie de proteção. Isso é pecado. E aí vai atrair demônios para dentro da tua casa. Amém? Eu posso acender velas na minha casa? Querido, não tem problema. Acenda a vela preta, marrom, vermelha, não tem problema. Novamente, desde que você não esteja fazendo isso com algum tipo de ritual. Aí é pecado. Tá bom? Se você usa isso com alguma forma de trazer proteção, uma blindagem, evitar o olho gordo, não sei qual que é a tua intenção. Se você está usando isso com essa finalidade, você precisa jogar isso fora. Tá bom? A nossa proteção, querido, vem de Deus. Vem dos anjos de Deus. Nós não precisamos de nada externo para nos blindar, para nos proteger. Amém? Tá claro isso aqui? Espero que sim. Espero que você esteja aprendendo aqui em nome de Jesus. Tá bom? Próximas perguntas. Fumar é pecado? Querido, fumar é pecado. Tá bom? O cigarro é uma droga. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo aquilo que te domina é pecado. Não importa o que é. Tem pessoas que estão no pecado porque o celular domina ela. Ela é escrava do celular. Então aquele celular está fazendo aquela pessoa pecar. Nós não podemos nos viciar em nada. Nós somos chamados para a liberdade. Tá? Então não é só o cigarro, não é a maconha, a cocaína, o êxtase, sei lá, qualquer outra coisa. Tudo que te vicia é pecado. Nós não fomos feitos para ser viciados em nada. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. A minha irmã perguntou o que significa a imagem de leão, né? Tem um leão aqui no meu escritório. Querido, a imagem de leão, esse texto de leão, falando sobre leão, não é só porque Jesus ele simboliza, né, o leão da tribo de Judá. Mas eu coloquei um leão, eu tenho uma afinidade muito grande com essa figura de leão. Por quê? Porque lá em Amós, capítulo 3, no versículo 7, versículo 8, diz assim, lá em Amós, capítulo 3, versículo 7 e 8, diz que Deus não faz nada na terra sem antes revelar aos seus servos, os profetas. E depois, no versículo seguinte, ele diz, rugiu o leão, quem não terá medo? Quando Deus fala, quem não profetizará? Então, o leão, ele é usado como uma figura profética, principalmente para profetas, porque quando nós abrimos a nossa boca como um leão, quando Deus fala por nós, através da nossa boca, seja na profecia, seja no dom que Deus nos deu, isso sai como o rugido de um leão no mundo espiritual. Isso está baseado em Amós, capítulo 3, versículos 7 e 8. Então tudo que você vê, querido, aqui no meu escritório, né, nada é por acaso. Saiba que tudo tem um significado profético sobre a minha vida. Tá bom? Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Respondida a pergunta? Exato, Amós capítulo 3, versículos 7 e 8, tá? Como tirar a maldição da roupa? Se você usou essa roupa para o pecado, pegue o óleo de unção. Cadê meu óleo de unção? Tá aqui. Pegue um óleo de unção, esse aqui é o meu. Eu sempre uso esse óleo de unção para me orar, me consagrar, me ungir ao Senhor. Pegue um óleo de unção, molhe ali na sua mão e consagre as suas roupas, os seus livros, sua casa a Deus. Né? Na velha aliança, nós usávamos o óleo de unção. A Bíblia conta que eles usavam para consagrar coisas a Deus. Utensílios, a casa do Senhor, reis, profetas. Quando você unge com o óleo de unção, é como se você estivesse dizendo assim, ó, isso pertence a Deus. Então, ore sobre as tuas roupas, sobre a tua casa. Quantas vezes, querido, eu pego o óleo de unção e eu e minha esposa, nós oramos pela nossa casa, consagrando a nossa casa a Deus. Amém? Então, fica a dica aqui. Pegue o óleo de unção e consagre as tuas roupas. Quebre toda a maldição por meio do óleo de unção com fé no nome de Jesus. Tudo bem? Aonde eu posso comprar esse óleo? Tem na internet. Tem várias lojas que você pode comprar na internet. A única dica que eu te dou é que quando o óleo chegar, a partir do momento que o óleo chegar,
ore sobre esse óleo. Levante ele ao céu e consagre ele a Deus. Ore abençoando. Fala, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que esse óleo, ele pertence a Ti. Ele vai ser usado, Senhor, para a Tua obra, para a Tua casa. Então você pode usar esse óleo, né, para consagrar as suas crianças, seus filhos. Quantas vezes eu olho aqui na mente dos meus filhos, consagrando a mente dos meus filhos, da minha esposa, para que Deus possa blindar a sua mente. O óleo de unção, querido, ele tem propriedades, né? Não o óleo, tá? Não é o óleo. O óleo é só um símbolo, é só para ativar a unção, é só para ativar o poder. O óleo, a oração com óleo, segundo a Bíblia diz, é para curar enfermos, para consagrar coisas a Deus. Então nós oramos muito com o óleo de unção para essas finalidades, tá bom? Nós não transformamos o óleo de unção numa religião. Ele é usado em algumas situações específicas para curar e para consagrar objetos a Deus. Tudo bem? Vamos lá. Eu posso levar o azeite para ser consagrado na igreja? Não precisa ser consagrado na igreja, minha irmã. Basta você orar. Tá bom? Eu acabei de falar. Basta você orar. Você pode consagrar esse óleo a Deus. Levante ao céu e consagre ao Senhor. Tá bom? É só orar abençoando o óleo e ele vai ser usado para Deus. Tudo bem? Pode ser o azeite de oliva? Pode, queridos. Esse meu aqui, ó, ele é azeite, tá? Ele é azeite. É que aqui dentro eu coloquei o óleo de sândalo que eu gosto, do cheiro. Mas ele é azeite, tá? Ele é azeite puro, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá então. O Yeshua falou que ele usa o de mirra. Glória a Deus, de mirra é uma bênção. É muito cheiroso também, muito gostoso. David Lima, eu tomo uma taça de vinho por semana. Pode. Infelizmente, David Lima. Eu falo infelizmente porque muitas pessoas gostam de tomar vinho alcoólico, né? Com teor de álcool. Não. A Bíblia, ela condena veementemente isso, tá? Eu já respondi isso aqui nas lives passadas, não vou entrar a fundo nessa pergunta, né? Mas toda vez que você olha para a Bíblia e você vê pessoas que tomaram vinho, elas tiveram algum tipo de desgraça na vida delas. Noé amaldiçoou seu filho. Ló, as filhas embebedaram o pai para ter relação sexual com o pai, engravidaram do próprio pai. A Bíblia, eu tenho vários textos aqui, depois eu mostro para vocês. A Bíblia falando, não tome o vinho quando ele se mostra vermelho, quando ele escorre. Não faça isso, porque ele vai te levar à insensatez, à falta de raciocínio. Então, eu não aconselho que você faça isso. Eu vou te dar uma prova também espiritual disso. Não é só a Bíblia que adverte para nós não consumirmos bebidas alcoólicas. Mas quando você vai, por exemplo, numa outra religião, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, você vai perceber que o que mais eles fazem lá é usar bebida alcoólica. Por quê? Porque o diabo sabe que Deus não vê com bons olhos a bebida alcoólica. Quer tomar vinho? Compre aquele vinho, aquele suco de uva natural do Aurora. Tem vários sucos naturais, muito gostosos. Inclusive eu tomo aqui em casa com a minha família. Eu gosto muito daquele vinho, mas ele não tem nenhum pingo de teor de álcool. Jesus não multiplicou, ele não transformou água em vinho alcoólico. Até porque todo o vinho do casamento já tinha acabado. Ele teria embebedado aquelas pessoas com 600 litros de vinho. Não. A Bíblia condena e é sim pecado, tá bom? Não faça isso. Não faça isso. Alessandra, isso daí é um mito, tá? Isso é um mito. Eu estudo medicina também, para quem não sabe disso, eu estudo muito, há muitos anos eu estudei sobre saúde, tá? Então eu sei o que eu tô falando para vocês. Não é o vinho alcoólico que afina o sangue, é o suco de uva. Então consuma suco de uva, não tome álcool. O álcool danifica o nosso corpo. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você quer usar as propriedades que tem no vinho? Consuma uva ou suco de uva integral. Não consuma vinho com álcool. Isso vai destruir o teu neurônio, a tua capacidade cardíaca. Isso vai danificar você. Não faça isso. Tome o vinho suco integral. Nesse caso, você pode tomar à vontade. Mas o suco de uva com vinho, o médico que falar isso, eu aponto o dedo na cara dele e falo, você é mentiroso. O álcool não foi feito para ser consumido pelos seres humanos. Tudo bem, queridos? Não foi feito para consumirmos álcool. Nós somos feitos para consumir coisas saudáveis e naturais. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Respondidas as perguntas? Eu acho que é isso. A gente tem aí, eu vou ficar mais 6 minutinhos aqui com vocês, até dar 10h30, tá? Pra gente concluir aqui nas perguntas. Vamos lá, próximas perguntas, rapidinho.
Exato, Diogo. Ele disse assim: eu bebo e eu sou um pouco viciado em álcool. Só um detalhe, tá, Diogo? Não existe um pouco viciado. Ou você é viciado ou você não é viciado, tá bom? Só para te dar uma orientação aí. Me atrapalhou em tudo na minha vida. Sim, o álcool é o pior vício. Para quem não sabe disso, querido, o álcool, eu falei para vocês, eu mostrei aqui para vocês que eu sou capelão. Eu trabalhei em casa de recuperação muitos anos da minha vida. O álcool é o pior vício. Não é o crack, não é a cocaína, não é a maconha, é o álcool. O álcool é o vício mais difícil de libertar uma pessoa, tá bem? Aprenda o que eu estou te ensinando aqui. Quem tem dúvida, vai estudar sobre isso. Tudo bem, queridos? Sim, o meu irmão André Teixeira, ele disse assim, o álcool também abre portas espirituais. Com certeza, meu irmão. Exatamente isso. No terreiro, no candomblé, umbanda, quimbanda, enfim, luciferianismo, bruxaria, feitiçaria, eles usam bebidas alcoólicas, porque o diabo sabe que isso é condenável diante de Deus. O diabo sempre vai fazer aquilo que é o oposto que a Bíblia manda. Anotem isso. O diabo sempre vai fazer o oposto do que a Bíblia manda. Tá bom? Jerusa Marques. Pastor, a pessoa que busca a unção, ela pode receber ou só as pessoas escolhidas por Deus? Todos. Marcos capítulo 16. Eu vos dou autoridade. A autoridade, a unção e o poder nos foi dada por Jesus. Então isso é para todos. Não é só para algumas pessoas específicas, tá? É como se Deus fizesse acepção de pessoas. Lá em Atos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, por que pessoas não têm? Por que pessoas não estão tendo isso? Porque elas não buscam. Tá bom, minha irmã? Todos podem manifestar um alto nível de unção e de poder de Deus, mas nem todos querem pagar um alto preço para ter a unção. Tá bom? Eu tive um irmão que perguntou se tem como quebrar maldição. Com certeza. As maldições, elas são reais. Mas as maldições, elas só pegam naquele que desobedece a Deus. A Bíblia diz isso. Eu vou pegar o texto para vocês daqui a pouco. Diz assim, ó. A maldição, ela vai até a terceira e quarta geração daqueles que desobedecem a Deus. Ou seja, uma pessoa que leva uma vida de desobediência a Deus, ela vai ser amaldiçoada assim pelo pecado. Não é que Deus está vindo com maldição sobre ela. Ela é amaldiçoada pela porta de entrada que ela dá para o pecado. Tudo bem? Então nós temos que tomar cuidado com isso e devemos consagrar a nossa vida a Deus e não dar legalidade para o pecado na nossa vida. Tudo bem? Mas sim, a partir do momento que você vem para Jesus, busca Deus, ora quebrando essas maldições, você não vai ser mais amaldiçoado por conta do pecado. Tudo bem, querido? A minha irmã perguntou, profeta, falou que tem que buscar a unção. De que forma? Presta bem atenção. Nós buscamos. Se eu só responder a pergunta da irmã aqui, que é vinculada com o que eu respondi agora. Ela perguntou assim, existe maldição hereditária? Existe. Mas, como eu acabei de falar, daqueles que desobedecem a Deus. Ou seja, uma pessoa que leva uma vida em santidade, ela quebrou a maldição. Não tem maldição sem causa, a Bíblia diz. Não existe maldição sem causa. Então, para maldição pegar, ela tem que ter uma causa. Qual que é a causa? Pecado e desobediência a Deus. Tudo bem? Então a maldição hereditária ela só existe de pessoas que desobedecem a Deus. Levam uma vida de desobediência a Deus. Tudo bem? Pecado constante e prática de pecado. Fora isso, não tem maldição. Tudo bem, minha irmã? A Bíblia diz, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós estamos em Jesus, não existe maldição. Mas quando nós estamos em desobediência com Deus, as maldições podem pegar sim. Que veio do pai, da mãe, espíritos malignos que acompanham aquela família há muito tempo. Mas lembre-se, pecado e desobediência. Tudo bem? Espero que esteja claro essa resposta para vocês. Aí a minha irmã perguntou, como que eu posso ter unção? Querida, anota aí. Eu vou colocar 5 pontos para você ter unção. Oração constante. Jejum. Vida de jejum. Jejuar pelo menos, na semana uma vez, pelo menos uma vez.
eu colocaria 3 vezes, eu jejuo 3 vezes, 4 vezes a semana. Oração, jejum, meditação da palavra de Deus, ou seja, leitura e meditação constante da palavra de Deus. Adoração intensa. Adorar a Deus de maneira intensa, querido. Adore a Deus de maneira intensa. Amém? Isso é importante para que você possa crescer com Deus. Uma adoração intensa. Não é aquela oração da boca para fora. Você aprendeu isso comigo aqui já. A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. É isso. E o quinto ponto. Viver em uma vida no corpo de Cristo. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 2 e 3, capítulo 2 e 3, no capítulo 1 também a gente fala sobre isso. Você vai ver que Jesus, ele está no meio dos 7 candelabros. Jesus está no meio dos 7 candelabros. Profeta, o que é os 7 candelabros? O que é o candelabro? Querido, o candelabro é a igreja. Então, quando você não vive uma vida comunitária na igreja, não há como você manifestar unção. Porque a unção do Senhor, a presença de Deus, ela está no corpo de Cristo, na noiva do Cordeiro, que é a sua igreja. Então é importante que você leve em consideração isso e leve uma vida de vivência no corpo de Cristo. Uma vida de amando as pessoas, servindo a Deus, servindo a igreja, servindo as pessoas, para que você possa desenvolver unção. Fica aqui esses 5 pontos mais importantes, na minha opinião, olhando para a palavra de Deus, para você ter unção de Deus sobre a sua vida. Tá bom? Teve um irmão aqui que fez uma pergunta bem relacionada com o tema. Ah, sim. O meu irmão perguntou aqui. Vou responder 2 perguntas, querida. Eu vou ter que finalizar aqui, senão já deu aqui 1h30 de live, tá? Presta bem atenção, rapidinho. Ela perguntou assim: Profeta, quando estamos assistindo sua live, estamos recebendo unção? Sim. Lembra que eu falei aqui agora há pouco? A unção que você respeita é a unção que você atrai. Então, quando você respeita a unção que está sobre a minha vida, lembrando, tá? Eu não estou falando para você me colocar como o melhor, como o mais top, não. Eu sou igual você, querido. Eu não tenho diferença nenhuma de vocês. Talvez a minha única diferença de vocês é o conhecimento que eu tenho a mais, possivelmente. Não estou falando que eu sou mais inteligente que vocês, não é isso. Eu estou falando que eu passei anos da minha vida dedicando em estudo a Deus. E talvez isso seja a única diferença. A experiência e o conhecimento. Mais nada. Amém? Eu como arroz e feijão igualzinho vocês. Eu tenho a mesma coisa que vocês. Mesmas lutas, mesmas dificuldades. A diferença é só a experiência e o conhecimento, possivelmente. Então, minha irmã, você está assistindo a minha live neste momento, você está colhendo do que está sobre a minha vida. A Bíblia diz isso e mostra muito sobre isso. Pessoas que honravam outras pessoas, homens de Deus e mulheres de Deus, e recebiam parcela daquilo que estava sobre a vida daquela pessoa. Então sim, vocês estão colhendo parte da unção que está sobre a minha vida, na vida de vocês. A unção que eu recebo, a unção que eu respeito, é a unção que eu atraio sobre a minha vida. A unção que eu respeito é a unção que eu atraio sobre a minha vida. Tudo bem? Outra pergunta para a gente finalizar aqui, o meu irmão perguntou assim, quando eu estou assistindo a tua live, eu sinto sono, preguiça, isso são demônios, tá? O diabo não quer que você entenda a palavra de Deus, ele não quer que você compreenda o mundo espiritual. Como consequência, isso é uma das maiores formas do diabo te atacar, amém? Eu não sei se você percebeu, eu estou fazendo a live aqui em pé, eu estou em pé hoje, tá vendo? Eu estou em pé, por que eu estou em pé? Porque, às vezes, quando eu estou sentado, eu sinto um pouco de sono. E essa noite eu não dormi muito bem. Então eu prefiro ficar em pé mesmo e falar em pé, não tem problema. Eu já estou acostumado mesmo a ficar 1 hora, 2 horas em pé quando eu estou pregando a palavra da igreja. Então tá tudo bem para mim. E isso me deixa mais acordado, me deixa mais esperto, me deixa mais forte. Então é questão de escolha. Eu recomendo que você, se você sente sono na live, assista em pé. Assista em pé. Profeta, eu vou ler a Bíblia e eu sinto muito sono quando eu vou ler a Bíblia. Leia a Bíblia em pé. Uma das vezes que eu li a Bíblia inteira foi em pé, querido. Lendo a Bíblia em pé aqui assim, ó, desse jeito aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Lendo assim, ó, andando e lendo. Andando e lendo a palavra de Deus. Para que eu não viesse a dormir. É uma dica que eu dou para vocês, tá? Lembre-se que o diabo pode colocar sono, preguiça, tristeza, a fadiga em você para que você não possa ouvir a palavra de Deus e ouvir aquilo que vem da palavra de Deus. Tá bom? Queridos, é isso. Vou ter que finalizar por aqui, infelizmente. Espero que você possa ter aprendido muito aqui nessa live, em nome de Jesus. O objetivo é você aprender e praticar a palavra do Senhor. Tudo bem?
Ah, só uma dica. Você que está sentindo sono aqui na live, sentindo sono, dá vontade de dormir, querido, levante, manda esses demônios embora da tua vida. Amém? O diabo ele tem muito poder no mundo espiritual para trazer sono, preguiça, tristeza, fadiga. Tira isso de você em nome de Jesus. Amém? Ore, manda esses demônios embora em nome de Jesus. Amém? Fique em pé se for preciso, mas você vai aprender muito aqui em nome de Jesus. Tudo bem? Escreve aqui para mim se essa live foi bênção para a tua vida. Como que foi essa live para você? Escreve aqui para mim, se você puder, como que foi essa live para você? Como que essa live foi para você? Como que você recebeu essas informações? Como você recebeu essas informações da parte de Deus? Escreve aqui para mim em nome de Jesus, como que foi isso para você? Se está sendo bênção, se o conteúdo está sendo aproveitado, se você está conseguindo reter as informações aqui, né? Um feedback aqui para mim, se está sendo maravilhoso para a tua vida em nome de Jesus. O pessoal está escrevendo aqui que foi bênção, está sendo maravilhoso, bênção demais, bênção pura, glória a Deus, que bênção. Conteúdo muito edificador, que bênção. Então, espero que vocês, esse é o objetivo, possa ser alimentado cada vez mais aqui nessas lives. Esse é o objetivo, querido. Que nós venhamos crescer na graça, no conhecimento, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo de Deus, o nosso amado Deus e Consolador. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, então. Eu vou orar para a gente poder, encerrando essa live, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, querido. Vamos orar agradecendo a Deus. Eu quero orar para que nós finalizemos essa live. Eterno Deus, obrigado, Pai, por uma live maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua presença, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus tão maravilhoso. Deus, eu não tenho nem palavras para Te agradecer. Eu não tenho palavras para agradecer o que o Senhor tem feito na internet, tem feito aqui na igreja, tem feito, Senhor, nos evangelismos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos usado, tem nos guiado, tem nos aprimorado, tem nos ensinado, tem falado muito através de nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por tudo que o Senhor tem feito e falado através de nós. Nós te damos toda a honra, toda a glória, Senhor, e todo o louvor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de ser adorado, Tu és digno de ser engrandecido, Tu és digno, Senhor, de ser louvado. Toda a honra e toda a glória seja dado a Ti. Que, Senhor, nós venhamos a crescer mais na palavra, venhamos a crescer mais na Tua presença. O desejo do nosso coração, Senhor, é sermos cheios do Teu Espírito, para que nós possamos, Pai, fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Obrigado. Te agradecemos. Eu peço, Senhor, para que o Senhor venha intervir na vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Pessoas que estão no vício, nas drogas, casamento destruído. Senhor, tenha misericórdia dessas vidas e dê sabedoria, Pai. Que eles possam aprender e praticar isso aqui, Senhor, para que eles possam ter vida nos teus casamentos, na sua vida familiar, nos seus negócios, na sua empresa, na sua vida, Senhor. Não importa onde eles estejam. Que eles possam, Pai, viver de maneira profunda na Tua presença, em nome de Jesus. Eu oro isso, Senhor, e eu te agradeço. E eu abençoo cada vida nessa live com a Tua presença, com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe tua vida, a tua família, os teus negócios, tua empresa. Não importa o que você vai fazer, que Deus abençoe teus caminhos, a sua trajetória. Em nome de Jesus, que bênção. Mais uma live concluída com sucesso para a honra e glória do Senhor. Queridos, todos os dias eu estou com vocês aqui às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Não perca esses conteúdos. Você já percebeu aqui o quanto é importante para a tua vida cada live. Não perca. Se você perder, vá lá para o YouTube e assista lá em nome de Jesus. Eu quero te pedir um favor, você que está aqui, curta a live e siga aqui na live para você não perder os conteúdos, querido. Senão você vai perder, infelizmente, os conteúdos e vai, infelizmente, ter muita coisa na tua vida que você poderia fazer de maneira diferente por conta da falta do conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. Anota aí. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo, Deus diz, está perecendo por falta de conhecimento. Amém? Quanto mais conhecimento, mais sucesso você vai ter em Deus. Tudo bem? Que Deus abençoe tua vida. Siga aqui, curta para que você possa ajudar essas mensagens chegar a mais pessoas em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus. E à noite, às 7 horas da noite, estaremos aqui para mais um período de live em nome de Jesus, poderosa, se assim o nosso Deus nos permitir. Deus abençoe, querido. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração, um abraço e lembre-se, sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Tudo bem? Deus abençoe, fiquem com Deus. Até a noite, se assim o nosso Deus permitir. Tchau, tchau.